Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de correções de questões sobre a origem da vida. Aqui você vai ficar por dentro do que cai nas provas vestibulares e também das questões que caem no Enem. Então fique atentos que vamos começar com a nossa primeira questão. Caiu na Universidade Federal de Minas Gerais em 2005 que ele pedia uma questão que pedia para observar a figura, então tinha uma espiga de milho com insetos, larvas de insetos. E aí perguntava o seguinte: é correto afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho se deve ao processo de geração espontânea comum aos invertebrados? Os invertebrados são animais e animais não fazem geração espontânea. Aliás, nenhum ser vivo, como a gente viu na aula, né? Então, essa questão a gente vai excluir. B. A transformação dos grãos em lagartas? Não. A transformação dos grãos em lagartas é um tipo de geração espontânea. A gente vai excluir também. D. Ao apodrecimento do sabugo dos grãos? O apodrecimento do sabugo dos grãos não é causado pelas larvas de inseto, tá? É causado por micro-organismos, como fungos e bactérias. Então a gente vai excluir esse também. A gente vai acabar marcando a C, ao desenvolvimento de ovos depositados por borboletas. Tá ok, pessoal? Passando para a questão número 2, da Unifal 2008. Do início da vida na Terra até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, como, por exemplo, formação das primeiras células, formação de moléculas orgânicas complexas, aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese e surgimento dos primeiros organismos aeróbicos, ou seja, que consumiam oxigênio. Marque a alternativa que indica a ordem mais aceita atualmente para o acontecimento desses eventos. Basicamente, a gente vai colocar em ordem, tá ok? Então, a ordem correta é a 2. Então, a gente já vai excluir a A e a C. Seguida da 1, então a gente vai excluir a B. Né? Então, a resposta correta é a letra D. Tá? Primeiro tem a formação de moléculas orgânicas complexas, depois a formação das primeiras células, após isso o aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese e, em seguida, surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. Indo para a questão número 3, a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão, porque tem algumas respostas que são pegadinhas, vocês vão ver. Então vamos lá, caiu no Enem 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas com arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redd e Pasteur, que mostraram experimentalmente que a. Seres vivos podem ser criados em laboratório? Sim, faz sentido, eles são criados em laboratório. Mas não tem nada a ver com a questão. Então a gente vai excluir essa resposta. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Sim, provavelmente. Mas também não tem nada a ver com a nossa pergunta. Então a gente vai excluir. D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Sim, eles têm o mesmo ancestral comum. Mas isso também não tem nada a ver com a questão, a gente vai excluir. E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente? Opa, isso aí é geração espontânea. Está errado, a gente vai excluir. Então a gente vai acabar marcando o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Né? É o que diz a biogênese. Então, essa é a resposta correta. Questão número 4. Caiu no Enem em 2000. O gráfico representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. Então, a gente tem um gráfico, é uma questão um pouco mais diferenciada, a gente tem que aprender a interpretar esse gráfico, né? E aí é só a gente prestar atenção no que é perguntado e fazer essa comparação com o gráfico. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que B. A atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. Se a gente observar na atmosfera primitiva, que está aqui, ela não apresentava nenhum oxigênio, tá? 0% de teor de oxigênio. Então, essa resposta a gente vai descartar.
C. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. Então, a gente vai procurar o início da fotossíntese. Não, ele estava em elevação. A gente vai excluir também. D. Desde o pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. A gente vai até o pré-cambriano, e a gente vai ver que não, está em elevação também. A gente descarta. Na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. A gente vai olhar aqui os primeiros vertebrados, que foram os peixes, entre a conquista da Terra pelos répteis, então os anfíbios vão estar aqui, tá? Estava em elevação, ele não havia se estabilizado. A gente vai descartar também. E a gente vai acabar marcando A. As primeiras formas de vida surgiram na ausência de oxigênio. Se a gente olhar aqui, o aparecimento da vida, quando a vida apareceu, ele não tinha oxigênio. Na questão número 5, a gente tem que prestar bastante atenção que, embora ela exija conteúdos que vão um pouquinho além da origem da vida, né, a gente, por exclusão, analisando todas as respostas, a gente pode achar a resposta correta. Então, vamos prestar atenção. Caiu na UFC, Universidade Federal do Ceará, em 2009. A definição de vida é motivo de muitos debates. Segundo a biologia, o início da vida na Terra deu-se com A. O Big Bang que deu origem ao universo e, consequentemente, à vida. O Big Bang ele não está diretamente relacionado à vida. Ele somente deu origem ao universo. Tá? Então, a gente vai descartar essa. B. O aumento dos níveis de oxigênio atmosférico que permitiu a proliferação dos seres aeróbios. Tá, mas a gente viu que os primeiros seres eles eram anaeróbios. Eles não utilizavam oxigênio. Tá? Então a gente vai excluir. C. O surgimento dos coacervados, os quais, em solução aquosa, são capazes de criar uma membrana, isolando a matéria orgânica do meio externo. Os coacervados eles são precursores dos seres vivos. Tá? Então eles não são seres vivos, a gente vai excluir. O resfriamento da atmosfera, que propiciou uma condição favorável para a origem de moléculas precursoras da vida. São precursoras da vida, elas não são vida ainda. Tá? Elas irão, com o tempo, formar vida. Então, a gente vai excluir também. A gente vai acabar marcando o surgimento de uma bicamada fosfolipídica, né, que é a membrana celular, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação, que é um tipo de reprodução, e metabolismo. É essa que a gente vai marcar. Os primeiros seres vivos tinham reprodução, se reproduziam e também tinham metabolismo. Muito simples, mas tinham. A questão número 6 é uma questão também de interpretação de gráfico. Né? A gente tem que prestar bastante atenção. E caiu no Enem em 2002. As áreas numeradas no gráfico mostram a composição e volume aproximada dos gases na atmosfera terrestre, desde sua formação até os dias atuais. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando todos os gases presentes na atmosfera, da formação dela até os dias atuais. Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que 1. Não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos, ou seja, que consumiam oxigênio anteriores a 2,9 bilhões de anos. A gente vai dar uma olhada aqui. 2,9 bilhões de anos, realmente não existia oxigênio, consequentemente, não existiam seres aeróbicos que consumiam oxigênio. Então, essa aí está correta. 2. As grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Ora, florestas levam a entender que existiam árvores, né? Grandes florestas. Se existiam árvores, existia produção de oxigênio vinda da fotossíntese. Então, deveria haver oxigênio. 3,5 bilhões de anos, a gente vê, comparando aqui no gráfico, que não existia oxigênio. Então, essa afirmativa está incorreta. 3. O ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Vamos lá. 2,5 bilhões de anos, se a gente observar com atenção, existia oxigênio, só que num nível muito inferior que a gente encontra hoje em dia. Tá? Então, se a gente existisse lá nessa época, a gente ia ter extrema dificuldade em obter oxigênio, em respirar. Tá?
Então, não seria nada favorável para a gente. Fora isso, esse número 5 aqui, o gás carbônico, que é um gás tóxico que a gente exala no nosso processo de respiração, né, ele estava numa quantidade muito grande, muito superior aos níveis atuais que a gente encontra hoje em dia. Né? Então, a gente ia se intoxicar com a grande quantidade de gás carbônico que existia naquela época. Então, essa resposta está incorreta. A gente não poderia sobreviver nessa época. É correto o que se afirma em. Então, somente na 1. Então, vamos ver se tem uma resposta aqui. A gente vai marcar a letra, vai descartar as outras e vamos marcar a letra A. Tá? 1 apenas. Somente a 1 está correta. A questão de número 7 diz o seguinte. Charles Darwin, além de postular que os organismos vivos evoluíam pela ação da seleção natural, também considerou a possibilidade de as primeiras formas de vida terem surgido em algum lago tépido do nosso planeta. Entretanto, existem outras teorias que tentam explicar como e onde a vida surgiu. Uma delas, a panspermia, sustenta que. Então, pessoal, vamos relembrar a nossa aula. Tá? Panspermia, definição de panspermia. A vida veio do espaço. Então, vamos prestar atenção nas respostas. Letra A. As primeiras formas de vida podem ter surgido nas regiões mais inóspitas da Terra. Não, já está errado por aí. A gente vai descartar. Tá? Se a vida veio do espaço, essa não está de acordo. B. Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, podem ter sido produzidos de maneira abiótica em vários pontos do planeta Terra. O planeta Terra também a gente vai excluir. C. Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a Terra. Já vamos excluir por aí. D. A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que elas se difundissem pelos oceanos primitivos da Terra. Também não tem nada a ver com espaço, a gente vai excluir. E. A vida se originou fora do planeta Terra. Opa, é isso aí. Tendo sido trazida por meteoritos, cometas ou então pela poeira espacial. Vamos marcar então a letra E. Seguindo para a questão de número 8, Oparin acreditou que a vida na Terra poderia ter surgido a partir de substâncias orgânicas formadas por combinação de moléculas como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água presentes na atmosfera primitiva em nosso planeta. Depois teriam ocorrido a síntese proteica nos mares, a formação de coacervados e o surgimento das primeiras células. Levando-se em conta os processos de formação e as maneiras de utilização dos gases oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra é a de organismos heterótrofos anaeróbios. Heterótrofos aeróbios, espera aí. Se existiam primeiro organismos heterótrofos anaeróbios, como havia produção de oxigênio para ter surgido os heterótrofos aeróbicos? Então a gente vai descartar já essa. Heterótrofos aeróbicos, ou seja, eles precisavam de oxigênio. Iam surgir sem ter a presença de oxigênio? Não faz nenhum sentido. Autótrofos produziam oxigênio. Heterótrofos anaeróbios e heterótrofos aeróbicos. Bom, se existiam organismos que produziam oxigênio, e aí surgiu organismos que não precisavam do oxigênio, isso não faz sentido algum. A gente vai descartar também. Autótrofos, heterótrofos aeróbicos e heterótrofos anaeróbicos. Sim, essa poderia ser a correta. Porém, Oparin acreditou que o primeiro ser vivo ele era heterótrofo, tá? Heterótrofo e anaeróbio. Então, não está de acordo com o pensamento dele. A gente vai descartar. Heterótrofos anaeróbicos, de acordo com Oparin, autótrofos, que produziam oxigênio, e depois heterótrofos aeróbicos, que consumiam esse oxigênio. Essa é a resposta correta que nós vamos marcar. Então vamos para a questão de número 9. Considerando as teorias mais aceitas atualmente para a origem da vida e o início da história dos seres vivos, considere as seguintes afirmativas. 1. A simbiose teve papel relevante na origem dos eucariontes? Sim, a gente vai marcar correto. 2. A diversidade de funções desempenhadas pelo RNA leva a crer que este tenha sido precursor, ou seja, surgiu primeiro, surgiu antes do DNA. Correto.
O RNA é bem simples mesmo. 3. Organismos multicelulares, como as plantas, foram responsáveis pelo início do grande aumento da concentração de oxigênio na atmosfera terrestre? Não, está equivocado. Os principais responsáveis foram as cianobactérias. 4. A existência do oxigênio na atmosfera terrestre foi imprescindível para o surgimento da vida. Não, durante a nossa aula a gente viu que a atmosfera primitiva não havia oxigênio. Quando surgiu a vida, não havia organismo que consumisse oxigênio, tá? Então a gente vai marcar errada. Então, observando as respostas, a gente já elimina as que têm a 3 e a 4 como sendo corretas, só sobrou a 1 e a 2 corretas, a letra A. A questão número 10 diz o seguinte: cientistas americanos descobrem um meteorito em Marte que caiu sobre a Antártida, fortes indícios de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas por tal fato, ainda sob a luz das teorias atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida surgidas no nosso planeta eram. Então ele quer saber, na verdade, como é que eram as primeiras formas de vida surgidas na Terra. Todas autótrofas, a gente já descarta isso, eram heterótrofas, tá? Fermentadores que utilizavam a energia radiante, ou seja, um tipo de fotossíntese, não, a gente já descarta. Fungos primitivos com capacidade de atividade fotossintética, não tinha nada de fotossíntese, a gente já descarta. Aeróbias graças à abundância de átomos de oxigênio, não havia oxigênio. A gente vai descartar. A gente vai marcar heterótrofas que utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos. Tá ok? Então a gente vai marcar a letra C. Questão número 11. Assinalar a alternativa incorreta. Então, pessoal, a gente tem que tomar bastante atenção porque a gente está lá fazendo a nossa prova. Geralmente, a maior parte das questões pede a correta e a gente se depara com uma questão dessas. Letra A. Órgãos de diferentes origens evolutivas e que apresentam a mesma função são chamados de análogos. Está correto? B. São evidências da evolução das espécies, a anatomia, a embriologia e a bioquímica comparadas, bem como o estudo de fósseis. Está certo? Órgãos de mesma origem evolutiva, embora possam apresentar funções diferentes, são chamados de homólogos. Está correto também? Algumas das ideias de Alexander Oparin acerca da origem da vida foram comprovadas experimentalmente por Stanley Miller e Harold Urey. A gente viu isso, está correto? Um dos experimentos de Louis Pasteur corroborou a teoria da geração espontânea. Pelo contrário, acabou com a teoria da geração espontânea. Então essa é a errada e essa vai ser a que a gente vai marcar. A questão de número 12 é justamente aquele tipo de questão que mostra as afirmativas, né? E a gente tem que julgar se está verdadeiro ou falso e depois marcar a resposta correta. Então vamos lá. Número 1. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir? Não. Foram os primeiros a surgir. Então está incorreta essa informação. 2. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica. Está correto? 3. Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Também está correto. 4. O surgimento dos coacervados permitiu que algumas moléculas, como o DNA, se mantivessem íntegras por mais tempo. Correto também. Então, dentre as afirmações acima, relativas à origem dos seres vivos, estão corretas apenas. Vamos descartar as erradas e marcar apenas a correta, né? A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Questão de número 13. Uma vez que não temos evidência por observação direta dos eventos relacionados à origem da vida, o estudo científico desses fenômenos difere do estudo de muitos outros eventos biológicos. Em relação a estudos sobre a origem da vida, apresentam-se as afirmações seguintes. Uma vez que esses processos ocorreram há bilhões de anos, não há possibilidade de realização de experimentos, mesmo que, em situações simuladas, possam contribuir para o entendimento desses processos. Não, está errado. Claro que a gente pode ter uma ideia.
Os trabalhos desenvolvidos por Oparin e Stanley Miller ofereceram pistas para os cientistas na construção de hipóteses plausíveis quanto à origem da vida. Sim, correto. As observações de Oparin sobre coacervados ofereceram indícios sobre um processo que constituiu-se, provavelmente, em um dos primeiros passos para a origem da vida, qual seja o isolamento de macromoléculas no meio circundante. Correto. Em relação às afirmações, podemos indicar como corretas, olha só, a 2 e a 3 somente. Então vamos ver a 2 e a 3 somente, a letra D nós vamos marcar. Por fim, a questão 14 diz o seguinte: o cérebro humano evoluiu e, ainda nos primórdios da civilização, nossos hipotéticos ancestrais já poderiam viver, como certos micro-organismos quimiolito-autotróficos atuais, ao redor de fendas vulcânicas submersas, onde há liberação contínua de gás sulfídrico. Segundo a hipótese autotrófica, os outros tipos de seres vivos teriam se originado a partir dos primeiros seres quimiolito-autotróficos, na seguinte ordem. Então, ele já dá uma dica de que os primeiros seres foram quimiolito-autotróficos. Então, B. Primeiro, os fotossintetizantes. Não diz nada de fotossintetizante. A gente vai descartar essa aí. C. Primeiro, os fotossintetizantes. Tá, que nem a outra, a gente não vai marcar essa. Primeiros que respiravam oxigênio. Não, eles não respiravam oxigênio. A gente não vai marcar essa aí. A gente vai excluir. Primeiros que respiravam oxigênio. Também vamos excluir. A. Primeiro, os que realizavam fermentação. Depois, os fotossintetizantes. Por fim, os que respiravam oxigênio. Isso mesmo, está de acordo. A gente vai marcar a letra A. Com isso, a gente conclui a aula de hoje e fique de olho no gabarito.